A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Cláudio Gama e com muita alegria quero cumprimentar ao amado. Estamos começando o culto em família com o pastor Cláudio Gama. Desde já, expressar a minha gratidão e cumprimentar os nossos irmãos da família ADCVEG, da nossa igreja aqui em São Gonçalo. E com muito júbilo também cumprimentar a todos os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Casca, Minas Gerais. A igreja esta pastoreada pelo pastor Valdemar Muniz de Lima, e onde tem as suas filiais na cidade de São Pedro dos Ferros, Jequeri, Cardosos, Ponte Nova, Escura, Piscamba, Abre Campo, Jequeri, Piedade de Ponte Nova, Cachoeira do Campo, Águas Férreas, São Sebastião do Grotas, Santo Antônio do Grama. Nós cumprimentamos esses diletos irmãos que estão ao vivo adorando a Deus conosco. Nós vamos orar ao Senhor, uma oração de gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós, pela oportunidade que Ele está nos dando de estarmos aqui celebrando o seu precioso e santo nome. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, bendito é o Teu nome de eternidade a eternidade. Tu és Deus, Tu és santo, Tu és magnífico, Tu és infinito, Tu és o Todo-Poderoso. Não há Deus igual a Ti. Tu és único, Tu és infalível. Tu estás acima de tudo, estás acima de todos. Tu és soberano, o amado da nossa alma, o Deus que nos comprou com seu precioso e santo sangue, que nos fez ovelhas do seu pasto, que nos marcou com o selo do Espírito Santo e nos deu a garantia de vida eterna. Te louvamos pela tão grande salvação, te louvamos pelo milagre da vida, te louvamos pela oportunidade de termos acesso à Tua presença e ter comunhão contigo. E agora, ó Deus, nós vamos celebrar o Teu nome, nós vamos oferecer o culto de ações de graças a Ti, Senhor. Receba o nosso culto, receba nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Receba como cheiro de incenso suave em Tuas narinas. Ó Pai, assim nós vamos Te adorar na beleza da Sua santidade. Nós oramos, Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de louvarmos ao Senhor, quero já contar duas grandes dádivas que Deus proporcionou para nós neste culto em família com o pastor Cláudio Gama. No culto de terça-feira, o irmão Isaías, lá na cidade de Alta Floresta, Mato Grosso, mandou a mensagem, estava assistindo o culto, que naquele momento ele estava se reconciliando com Jesus, voltando para Jesus. E no domingo passado, uma irmã também reconciliou-se com Jesus. Ou seja, neste culto, nós estamos tendo a dádiva celestial de pessoas serem alcançadas com a mensagem do Evangelho e estar voltando para Jesus. Deus seja louvado por isto. Também a você que está neste culto conosco, você que tem uma necessidade, um caso gravíssimo e precisa de oração, envie seu pedido agora, que o seu pedido será selecionado e nós, no final da ministração, vamos estar orando em seu favor. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos celebrar ao Senhor com o hino da harpa cristã, que é um hinário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós vamos cantar hoje o 298. É o hino que fala de atitude, é o hino que fala de
prosseguimento, de perseverança, de combate, e é um hino que nos possibilita proclamar a nossa vitória em Deus, em Cristo Jesus. Então, se você tem a harpa cristã, abra a mesma no número 298 e vamos louvar ao Senhor junto. Cantemos ao Senhor. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilha em vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Levanta, Josué, pendão, como em valor, e o inimigo foge então, com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 de leão a combater, os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e nele dá, com a ajuda do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançai, no céu coroas e lauréis, Jesus vai nos dar. Cante com alegria. Deus, pois vencerei. Proclame a sua vitória em Deus. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, e a letra desta música é da autoria do pastor Paulo Leivas Macalão, um ícone da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um construtor da mesma, um pioneiro da expansão do movimento pentecostal. E ele é o autor desta letra. E esta letra é profética, principalmente para o momento em que o povo de Deus e a população brasileira está vivenciando com essa quarentena por causa do coronavírus. Veja o que diz a estrofe número 1. Avante, servos de Jesus,
por nosso Deus. Ou seja, a ordem é avançar e não parar. A ordem é avançar e não recuar. A ordem é avançar e não olhar atrás. E ele diz: avante, servos de Jesus, por nosso Deus, e nas trevas brilhe a vossa luz, a luz dos céus. Ou seja, é um momento de avançarmos, mas é um momento também de mostrar ao Brasil e ao mundo quem somos. A luz dos céus está em nós, e é neste momento de crise que ela tem que ser refletida. É o que ensina a estrofe deste hino. E o coro é uma proclamação da vitória. Diz ele: glória a Deus, pois vencerei. Ou seja, independente da luta, independente da guerra, independente do inimigo, independente da pandemia que seja, ele proclama: glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo. Ou seja, a cada passo que você dá é passo de triunfo. E ele diz: levando a cruz, porque não existe cristianismo sem cruz. E ele continua proclamando: glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Ou seja, a vitória está garantida no poder do nome de Jesus. A segunda estrofe, ele diz algo muito interessante, que condiz também com esse momento. Levanta Josué pendão com muito valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Ou seja, nós estamos profetizando, não é a população brasileira e a igreja brasileira que vai ter que fugir, ficar encurralada por causa desse Covid-19. Ele é o inimigo da nação e da igreja brasileira, biologicamente falando, a nível de saúde, ele é o inimigo. E diz a estrofe que Josué levantou pendão com valor e o inimigo fugiu, o inimigo foge com grande pavor. Então, nessa estrofe diz: quem vai fugir não é você. Você é o Josué de Deus. Quem vai fugir é essa praga chamada coronavírus. Outra estrofe que quero ressaltar, a de número 4, que ele diz assim: Golias, muito soberbo, está zomba de Deus. Ou seja, soberba e zombaria. Muitos fizeram zombaria e expressaram a sua soberba no período do carnaval, zombando do Senhor. Só que vem Davi, e nele dá com a ajuda do céu. Quem é Davi? Representa hoje a igreja, os crentes, você. E você peleja as suas pelejas com o seu braço, com a sua força, não. É com a ajuda do céu. Então, outra palavra profética: Golias não prevalecerá, será tombado profeticamente. Esse Covid-19, esse Golias que colocou pavor na China, colocou pavor na Itália, na Espanha, por onde tem passado, colocado pavor, saiba agora, esse Golias, que Deus tem Davi. Deus tem Davi que vence a guerra com a ajuda de Deus. E nós estamos proclamando na abertura deste culto em família que esse Covid-19 vai ser expelido do nosso país e vai ser abatido pelo poder de Deus, porque a igreja seguirá avante cantando: glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei. Deus seja louvado, Deus seja magnificado. Pois bem, querido, depois desse louvor maravilhoso, nós hoje vamos fazer a leitura bíblica oficial do culto de hoje. E a leitura bíblica encontra-se no último livro da Bíblia,
no livro do Apocalipse de Jesus Cristo, no seu 22º capítulo e no seu 20º versículo. Ou seja, nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo 22 do livro do Apocalipse e o versículo de número 20. Diz assim a Bíblia, palavra de Deus: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Esta é a palavra oficial de hoje e ainda hoje neste culto vou estar fazendo uma ministração para o vosso coração dentro destes versículos que nós acabamos de ler. Estou aqui à minha direita, a minha esposa, a irmã Berenice Almeida, à minha esquerda, o presbítero David Kennedy, meu filho, a missionária Laura Evelyn está cooperando conosco na transmissão e justificando a ausência da Ana Gabriela e do Profetinha. Hoje o Profetinha decidiu recolher-se um pouco mais cedo e a Ana Gabriela, como mãe, está dando os cuidados, por isso que não estão aqui conosco. Pai do Senhor, presbítero David, e com a palavra que o Espírito Santo tem inspirado o irmão para abençoar todos os irmãos que estão servindo a Deus conosco no culto em família com o pastor Cláudio Gama. Graça e paz a todos que estão aqui conosco, cultuando a Deus. Eu gostaria de concluir aquilo que nós viemos falando desde domingo sobre Filipenses 4, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Hoje nós vamos ler os versículos 8 e 9. No domingo nós falamos sobre o versículo 12 e 13, onde o apóstolo Paulo ele falava que ele sabia viver sobre qualquer situação. Não dependia o que ele estava passando, ele não dependia daquilo, poderia ser uma situação boa, uma situação ruim, de fartura ou de fome, ele poderia viver todas as coisas na força do Senhor. Na terça-feira, nós lemos os versículos 6 e 7, onde nós não falamos sobre não andar ansiosos, mas antes entregar diante de Deus todas as nossas petições, com oração e súplica e ações de graça, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria nossa mente e coração. Então nós falamos na terça-feira sobre a paz de Deus, e hoje eu gostaria de falar sobre o Deus de paz. E eu gostaria de ler então Filipenses 4, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então vamos analisar dentro de tudo aquilo que nós estávamos falando, dentro do que Paulo vem apresentando. Paulo ele vem ensinando, ele, como nós mencionamos nos últimos cultos, é um homem que, por mais que fosse pecador, buscou lutar contra a sua carne para poder viver aquilo que Deus ensina. Ele vai dizer o seguinte: olha, você entendeu que não tem que andar ansioso, que você tem que entregar tudo a Deus. Entregando tudo a Deus, faça o seguinte: não se alimente da sua ansiedade, não se alimente nem daquilo que está ao seu redor, mas busque trazer na sua mente, busque ocupar o seu pensamento naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Se houver naquilo virtude, e se houver naquilo louvor, ou seja, se aquilo que você busca ocupar o seu pensamento for algo bom e algo que traga louvor, traga alegria, traga gratidão, ocupe o seu pensamento nisso. Ou seja, tire da sua mente tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que vem te trazer tristeza, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que ainda não aconteceu, tudo aquilo que traz desrespeito, mas busque trazer à sua mente coisas boas. E outra,
ponha em prática, deixe certo no seu pensamento tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês através de Jesus, tudo aquilo que eu tenho falado que é bíblico, a palavra do Senhor, os ensinamentos de Cristo. Busque trazer isso sempre à sua memória, porque quando você faz isso, aí não é mais a paz de Deus que vem guardar o seu coração. Aí é o Deus da paz, o Deus de paz que estará com você. O segredo para trazer Deus para perto de nós, porque é ótimo quando nós falamos na terça-feira você ter a paz de Deus. A paz de Deus ela é maravilhosa. É ótimo você ter a paz de Deus. Só que você ter o Deus da paz ainda é melhor do que você ter a paz de Deus. E o segredo para você ter o Deus da paz com você é trazer à memória tudo aquilo que é justo, reto, e principalmente todos os seus ensinamentos, a sua palavra. E eu busco ligar isso que Paulo fala ao segredo do profeta de Jeremias, lá em Lamentações, nas suas Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, quando Jeremias ele vem fazendo o contraste sobre as atitudes do pecado e buscando se livrar do pecado, ele diz no versículo 21 assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele complementa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, porque os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor. Isso em silêncio, ele vai elencando na sua mente, ele vai trazendo da mente dele características boas de Deus, características grandes de Deus. Ele começa a louvar o Senhor e fazer com que ele se lembre de que Deus é bom, de que Deus é santo, de que Deus é justo, de que Deus guarda, de que Deus salva, que Deus cura. Esse é o momento de nós não nos alimentarmos de coisas ruins, mas de trazer à nossa mente o que é verdadeiro, o que é justo, o que é amável, o que é respeitável, o que tem virtude, o que tem louvor. Trazer à nossa mente a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, e guardar na nossa memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. Porque praticando isso, o Deus de paz será conosco. Deus seja louvado. Então, presbítero David, o irmão está ministrando algo que diz que biologicamente é a mente, é o cérebro que comanda todo o nosso corpo. Então, aquilo que nós alimentamos na nossa mente será reproduzido no nosso comportamento, seja positivo ou seja negativo, é isso mesmo? Sim, até a lição que se encerrou da Escola Bíblica Dominical no último trimestre, ela tratava sobre o homem como ser universal, apresentando que o homem é um ser tríplice. Ele é espírito, ele é alma e é corpo. E tudo que acontece em um, há reflexo no outro. O que acontece no espírito vai refletir na alma e no corpo. O que acontece na alma vai refletir no seu espírito e no seu corpo. O que acontece no seu corpo vai refletir na sua alma e no seu espírito. Portanto, cabe a nós, como seres humanos e servos de Deus, guardar esses três em Cristo, cuidar desses três. Então, seguindo aquilo que o Senhor falou, quando nós, da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa de alimento, a nossa alma precisa de alimento. Agora, se nós dermos alimentos ruins à alma, ruins à mente, nós traremos coisas ruins para o nosso corpo e espírito. Mas se nós trazermos alimentos bons, o nosso corpo e espírito será bom. Usando a palavra de Jesus, que aqui quando ele diz olhos, ele faz uma alegoria justamente isso, a alma, a sua mente, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se seus olhos forem em trevas, o seu corpo jaz em trevas. Então, parafraseando o que Jesus diz. Então, dentro disso, se você traz a memória, se você traz a mente, se você busca se alimentar de coisas ruins, de coisas negativas, eu sinto muito, mas isso vai refletir no seu corpo.
Isso vai refletir no seu espírito. Você vai estar andando triste, abatido, aos poucos você vai ficar desanimado, não vai ter mais força para poder fazer nada, se levantar, sair da cama, vai se tornar alguém pessimista. E o seu espírito, você vai estar cada vez orando menos, lendo menos, acreditando menos de que é possível Deus realizar alguma coisa. Agora, quando você se alimenta de coisas boas, quando você traz algo bom à sua mente, quando você traz luz à sua mente, aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor, a palavra de Deus, aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus prometeu, você faz com que o seu corpo comece a refletir coisas boas, porque você vai poder dizer, ó, eu deito e me levanto, porque eu sei que o Senhor me guarda, como o salmista disse. O seu espírito não vai desanimar, como nós falamos, o próprio Paulo, que o corpo dele estava preso, mas seu espírito estava livre. E a sua alma vai trazer coisas boas, porque você vai ter a certeza que não só a paz de Deus está guardando o seu coração, mas o Deus da paz está ali com você naquele momento. E só confirmando o que o irmão está falando, isso é comprovado cientificamente, que quando você recebe mensagens negativas, você alimenta a sua consciência com mensagens destrutivas, maléficas, desesperadora, mexe com o seu emocional, mexe com o seu sistema nervoso, e isso diminui a sua imunidade. Então, isso fica até um alerta para esse momento de coronavírus, de pessoa dos irmãos estar ouvindo uma série de mensagens de não saber filtrar, para que não caia a imunidade e tenha aí os sintomas do coronavírus. E a própria ciência já confirmou isso, que uma das formas de você aumentar a sua imunidade é você alimentar o seu homem interior, a sua consciência, sua mente, sua alma com coisas boas. Por isso que Paulo diz, nisso sempre pensai, ou seja, algo que vai enriquecer você emocionalmente, espiritualmente, socialmente, como ser humano e no sentido pleno da palavra, não é verdade? Sim, e deixando claro, a gente não está falando aqui de positivismo, que não, você tem que ser aqueles caras que passam do limite e exageram na situação. Ser um super-herói, não, você continua ser humano. A gente está falando de fé. É o fé. Poder da palavra. O poder de Deus é diferente. O positivismo é você ver tudo dando errado e você dizer, está dando certo, é você que não está percebendo. Agora, o poder da fé, a palavra de Deus é você ver tudo dando errado, mas você olhar o seguinte, olha, eu sei que está dando errado, eu estou vendo que está dando errado, mas eu acredito num Deus que muda situações. Eu acredito num Deus que pode transformar tudo numa forma diferente, que nada foge ao seu controle. É negativa essa situação? É negativo, mas nos planos de Deus está tudo dando certo. Nos planos de Deus, humanamente, está negativo. Humanamente, parece estar dando errado, mas nos planos de Deus, o Deus a quem eu sirvo, está tudo dando certo. Então, eu não vou me abalar, não é por mim, porque eu como ser humano eu me abalo. Eu como ser humano eu tenho fraqueza, eu como ser humano eu tenho tristeza, mas a minha força não está em mim, a minha força está num Deus que não se abala, um Deus de paz, um Deus que me dá paz. É isso que nós estamos falando, é você confiar plenamente em Deus, crer em Deus, saber, e aí compreendendo, fechando tudo isso que nós estamos falando, voltando à primeira palavra, saber que independente pode estar bom ou ruim, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Glória a Deus. E no versículo 9, existe uma série de verbos proféticos, apostólicos, que refletem o crescimento ou o desejo de crescer em Cristo. Paulo fala do verbo aprender, receber, ouvir, ver e fazer. Praticar. Ele diz assim, o que também aprendeste, ou seja, você não pode fazer nada sem antes aprender. Aí ele diz, e recebeste, você tem que estar disposto a aprender e também disposto a receber. E ouviste,
Ó, aprender, receber, ouvir. E viste em mim. Ou seja, ele se posiciona como um referencial de fé, de autoridade para aquele rebanho, que é algo muito importante no papel de um pastor. Porque hoje a maioria quer fugir da responsabilidade disso. Olha para Jesus. Não. Paulo diz assim, ó, viste em mim. Ou seja, eu não estou ensinando uma utopia. Eu não estou baseado naquele adágio. Faz o que eu falo. E não faz o que eu faço. Mas não faz o que eu faço. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou ensinando verdades que eu pratico, que eu vivo. Então, aqui é um processo de crescimento. Aprender, receber, ouvir, ver, que é observar, ter um referencial. Aí ele diz, viste em mim, isso fazei, praticai. Então veja que a prática é a última coisa. Para você praticar, você tem que aprender, tem que receber, tem que ouvir, e você tem que ter um exemplo, ter um referencial, observar alguém saudável, para você reproduzir aquilo. E ele diz, o Deus de paz será convosco. Para a gente encerrar aqui essa comunhão, interessante que Paulo usa um trocadilho de palavra, que você olha assim, parece que é a mesma coisa, mas é uma riqueza tremenda que Paulo está transmitindo, porque no versículo 7 do capítulo 4, ele diz assim, e a paz de Deus, ele se refere à paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Então ele diz que a paz de Deus é uma blindagem para o nosso coração, para a nossa mente. Ele se refere à paz de Deus. Mas quando ele encerra o versículo 9, ele diz, e o Deus de paz. Então o que a gente pode entender nesse trocadilho de palavra? Ele, em um momento, ele fala, e a paz de Deus, e em outro momento, e o Deus de paz. Ou seja, o que a gente pode entender isso aqui? Eu tenho algo que sempre que eu vou ministrar, que cai em contextos assim, eu gosto de falar que Deus, ele sempre tem algo novo para nós. Nós nunca vivemos a mesma coisa em Deus. Deus, ele sempre tem algo novo, porque nós estamos crescendo em Deus de glória em glória. Como o senhor falou... Dá licença um pouquinho, David, porque nós estamos ministrando aqui, irmãos que estão chegando no culto agora, eles estão perguntando onde nós estamos nos baseando. Então, só para você aí, é a epístola de Paulo aos Efésios, epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e estamos utilizando versículos 7, 8 e 9. 8 e 9. Então, Deus sempre tem algo novo, nós sempre vivemos em novidade, Ele sempre tem algo melhor, nós vamos crescendo em glória e glória. Se nunca experimentamos sempre a mesma coisa de Deus, hoje estamos aqui, devemos estar aqui e assim sucessivamente, buscando crescer. É isso que Deus tem preparado para nós. E o Senhor bem falou, no versículo 9, que Ele vai traçando um caminhozinho, uma escadinha. Você aprende, recebe, ouvir, vê, sempre tem algo novo. E isso também é no nosso relacionamento com Deus. Porque primeiro, nós experimentamos a paz de Deus. Para poder experimentar o Deus de paz. É aquele negócio, só para você poder... entenda o que eu vou falar aqui. Sabe quando você vai, tipo, numa sorveteria, e você quer experimentar, você quer comprar um sorvete, mas você não sabe se aquele sorvete é bom. Aí você pergunta, eu posso provar esse sorvete? Aí a pessoa vai te dar um pouquinho para você provar, para você sim experimentar a maior parte daquilo. É algo que Deus faz. Ele nos dá algo para a gente saber que Ele é bom. Ele manda a paz dele para nós. Olha, essa é minha paz, olha como ela é boa, para que a gente possa ter fome dele. Então, só para deixar bem claro, a pessoa quando abraça a fé em Jesus, aí Deus inunda, faz o ser humano experimentar a paz dele. E quando esse ser humano experimenta a paz, vai gerando sede,
vai gerando fome Aleluia. por Deus, ao ponto de conviver com o Deus da paz. Então veja como que isso é extraordinário, porque a paz de Deus expressa a ideia bíblica, que Deus é a fonte e a paz flui dele para nós. Justamente. Ok? E quando é o Deus de paz, ou seja, ele não é só uma fonte da paz, ele é a própria paz. Então, isso significa dizer que a paz não é um sentimento ou uma ausência de guerra. A paz é a própria pessoa, a presença do Deus vivo dentro de nós. Então aqui é uma razão para entender porque o cristão vive numa guerra tremenda, mas a guerra não predomina dentro dele, porque dentro dele está quem? O Deus de paz. E é só para a gente lembrar, o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos, mas ele não é o Deus da guerra. Ele não é o Deus da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Se precisar batalhar, ele tem exércitos para batalhar, mas ele não é o Deus da guerra. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que traz a paz. É como o Senhor falou, a guerra está ali. Ele tem poderio para batalhar, para vencer. Só que antes de vencer aquilo ali, ele está trabalhando dentro de você com paz. É como uma ministração que o Senhor teve sobre os discípulos, que eles estavam no meio da tempestade, e Jesus chega para eles e fala, não temas, porque a primeira coisa que Jesus queria dar para eles era paz no interior deles, e não olhar, porque as guerras, ele é o Senhor dos exércitos, ele acaba com aquilo ali. Agora a paz, ele quer te dar a paz, porque quando você experimenta da paz, você vai ter fome dele. Deus seja louvado. Olha aí, que palavra, que é Bíblia pura, é o maná do céu. Deus seja louvado. E por causa dessa comunhão, dessa revelação, desta palavra profética que Deus está nos dando, então vamos cantar um louvor. David, ofereça um louvor aí ao Deus dos céus, para que os nossos irmãos juntos aí cante conosco esse louvor de adoração ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. Creia que Deus te ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. O amor de Deus é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de Nada mim? somos sem o amor, sem o perdão e a misericórdia de Deus. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. O sacrifício de Jesus é a prova do seu amor por nós.
seu amor é tão grande, incondicional. É um amor Deus me ama sacrificial. e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, me ama. E Ele está sempre de braços Deus está sempre abertos de pra braços mim. abertos para você. Deus seja louvado. A presença de Deus é real aqui entre nós. Nós glorificamos ao Senhor por sua bondade. Nós vamos ministrar a palavra de Deus agora. Mas a você que está cultuando o Senhor conosco, está enviando pedidos de oração, eu gostaria que você, ao colocar o seu nome, fizesse a exposição da sua mensagem, você também colocasse o nome da sua cidade. É importante que você coloque o nome da sua cidade. Queridos, vamos à palavra de Deus, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Diz a Bíblia, é o penúltimo versículo da Bíblia Sagrada, e diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Certamente cedo venho. Essas palavras ecoaram dos lábios de Jesus Cristo. É Jesus confirmando, ratificando a sua segunda vinda, falando da sua brevidade, garantindo que ele virá para buscar a sua noiva. E à luz da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender os sinais que são evidenciados no calendário profético escatológico divino, que anuncia que Jesus está voltando. E vocês devem estar me perguntando, pastor, como perceber a época da vinda de Jesus? Olha, o dia e a hora, só o conselho da divindade sabe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas pelo registro bíblico, que a palavra de Deus é viva, eficaz, inspirada pelo bendito Espírito Santo, a Bíblia sinaliza para nós a época da vinda de Jesus. E eu posso, de todas as sinalizações da época da vinda de Jesus, eu posso te dar hoje pelo menos 3 sinalizações da época da vinda de Jesus. Primeiro, o momento que sinaliza a proximidade da vinda de Jesus, esta época na Bíblia é a época da ressurreição da geração dos dias de Noé. Essa é a primeira evidência da época da vinda de Jesus. A época da ressurreição da geração dos dias de Noé, conforme fora dito pelo próprio Jesus Cristo, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa do evangelista São Mateus. Jesus vai dizer isso no capítulo 24, versículo 37, 38 e 39, disse Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam, davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui, no seu sermão profético escatológico, ele exortando os seus a uma vida de vigilância, de cuidado, de perseverança, de zelo. Ele vai comparar a vinda do Filho do Homem aos dias de Noé. Veja que ele fala aqui em comer e beber, levando a vida natural, seguindo as leis da vida, normalmente, cuidado biológico, cuidado sociológico. Veja que ele diz casando e dando em casamento, formatação de família, desenvolvimento tanto biológico, social, familiar, ou seja, a vida seguindo normalmente. Mas como era essa geração antediluviana? Ele diz que tudo isso acontecia até que Noé entrou na arca. A arca é uma prefiguração tipológica de Jesus. Noé, naquele momento, é uma representação dos salvos da igreja. O dilúvio é uma representação tipológica do grande juízo de Deus, apontando para a grande tribulação. E ele diz até que Noé entrou na arca. Eles viviam a vida normal, mas qual era o comportamento dessa geração antediluviana? Era uma geração incrédula, não acreditou na mensagem pregada pelo pregoeiro da justiça Noé. Era uma geração cauterizada, era uma geração profana, era uma geração pecadora, era uma geração anti-verdade, era uma geração de oposição à mensagem da justiça, da salvação, do juízo, da verdade. Era uma geração conduzida pelos seus próprios desejos infames, carnais, pecaminosos. Era uma geração que zombava, escarnecia da divindade. Era uma geração mergulhada no pecado. Era uma geração que não queria, como não quis saber de Deus, que não quis acreditar que estava prestes a vir um julgamento disciplinar de Deus para aquela geração. Era uma geração que não dava ouvido à verdade e uma geração que se achava dona de si mesma. É a geração que ressurgiu nessa geração, nessa sociedade pós-modernidade. Porque a geração que nós estamos vivendo pelo calendário profético é a ressurreição da geração de Noé, que nós estamos anunciando. Vem aí um dilúvio, ou seja, vem aí um juízo. Aí olha para o céu, cadê chuva? Se o céu está limpo, se o sol está escaldante, não há. Como pode chover se é um calor? Não há nenhum sinal, não há uma pequena chuva. Esse é um louco, isso é um quadrado, isso é fora de realidade. Isso aí é fruto da religião, da ideologia. Ele passou por uma lavagem cerebral. Não é isso que faz conosco quando a gente anuncia, vem aí um juízo, Deus não terá ninguém por inocente, e a única forma de escape é entrar na arca. E quem é a arca? É Jesus. De Jesus eles zombam. De Jesus eles criam o cenário do diabo derrotando Jesus. De Jesus eles dizem, não, Jesus é da gente. Jesus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado.
Jesus não é da gente. Jesus é de Deus. Jesus é Deus. E Jesus só é daquele que segue seus caminhos, que obedece sua palavra, que vive em santidade com Ele. Então nós estamos vivendo a ressurreição da geração dos dias de Noé, que é o comportamento dessa sociedade imoral, promíscua, leviana, sem respeito, sem pudor, sem caráter, sem temor, ateísta, adeptas de ideologias que não coadunam com a palavra de Deus, com o fundamento da família, com a mensagem cristã. É a geração que ressuscitou, que ressurgiu, a geração dos dias de Noé. Mas tem outra época, à luz da Bíblia Sagrada, que anuncia a proximidade da vinda de Jesus, que é a época das grandes heresias, que foi dita e registrada pelo apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 1 e 2, disse Pedro: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou práticas, ou ensinos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Querido, parecia, quando Pedro registrou isso aqui, que ele estava nos nossos dias, dentro das nossas igrejas. Olha só, falsos profetas e falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Ou seja, dentro das nossas igrejas, comunidades, usando o nome de pastor e usando a própria palavra, encobertamente, trazendo heresias, dizendo, por exemplo, você já está salvo, você pode praticar o que você quiser, que você já está salvo, você pode continuar pecando, você pode estar mergulhado no pecado, que quanto mais você pecar, abunda a graça de Deus. Olha, você é igual a Jesus, você tem o mesmo valor de Jesus. Você é Deus, você tem poder de mudar qualquer coisa, você é Deus. Você não precisa obedecer seu líder, basta você obedecer a Deus. Isso vai entrando. Você não precisa mais jejuar, você não precisa mais se santificar. Jesus já fez tudo isso por você no Calvário. Isso vai disseminando. Você é poderoso, você pode tudo. Se você abrir a boca, tudo acontece. E vai entrando. E sabe para que isso? Ao ponto de chegar um dia de negar o Senhor. Como muitos hoje, Jesus para eles é um mito. Que não é bem assim o que a Bíblia diz sobre Jesus. Que vai negando Cristo, às vezes não nega com palavras, mas nega com atos, com atitude. Estão dentro da igreja, mas pior do que ímpios, com comportamentos reprováveis,
com atitudes éticas reprováveis, continuam praticando seus vícios, continuam sentando na roda dos escarnecedores, então negam a Jesus com seus atos. Porque se Jesus fosse veraz, e se a eficácia da obra salvífica fosse tão poderosa na vida deles, eles acreditassem nisso, seriam transformados pelo poder do Evangelho. Mas sabe qual é o resultado disso? Dessas falsas heresias? Para você daqui a pouco estar blasfemando contra Cristo, está escarnecendo de Cristo, e só tem um objetivo isto: esses falsos mestres, esses falsos doutores, negando dos dons espirituais, zombando dos dons de cura, zombando de imposição de mãos sobre uma pessoa enferma, necessitada, brincando, escarnecendo de línguas estranhas, que é uma familiaridade da comunidade pentecostal, da doutrina pentecostal. E sabe qual é o objetivo disso? Levar à perdição. Então vigiai, porque tem muitos lobos fantasiados de terno e gravata, em nome do Senhor, te dando veneno para te matar, para você negar a fé, negar o Cristo, porque o objetivo deles não é te conduzir ao céu, é te conduzir à perdição. E por que isso? Porque o dinheiro que você tem no seu bolso, na sua conta bancária, no conceito e na visão deles, vale mais do que a tua alma. Por isso que eles não ensinam a verdade, para que você amanhã seja um opositor e, como disse Pedro, comece blasfemando, e será blasfemado o caminho da verdade. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Você não vai acreditar mais na verdade, você vai ser tão dominado, manipulado, encharcado pelos ensinos, pelas doutrinas de demônios, por esses falsos profetas e falsos doutores, que você vai denominar verdade a mentira e vai dizer que a própria verdade é a mentira. Você vai viver de engano. E sabe qual é o seu destino? A perdição, disse Pedro. Mas não se escandalize. Isso é uma época que sinaliza que Jesus está voltando. Então, querido, fique com esta palavra. Não abra mão da verdade. É a verdade que liberta. É a verdade que transforma. É a verdade que muda. E a verdade é o próprio Jesus. Deus é o Deus da verdade. Jesus é a verdade. E o Espírito Santo é a verdade. E a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Então, seja igreja, seja corpo de Cristo, seja salvo, não abandone a fé, não vire as costas para Jesus. Por quê? Porque ele diz: certamente, cedo venho, Jesus está voltando. Não troque Jesus por nada. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena ser fiel a Jesus. Então valorize a sua salvação em Cristo, porque já já a última trombeta soará, anunciando: o Rei está voltando. E você que permaneceu e permanecerá fiel até o fim, ouvirá o som da trombeta e subirá ao encontro do seu amado Salvador, a qual ele estará nas nuvens te esperando para te receber. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Deus seja louvado. Eu lhe prometi 3 sinalizações que evidenciam a época. E por uma questão de respeito a você,
No próximo culto a gente conclui e eu falo da terceira. Deus seja louvado. Mas a você afastado do Evangelho, Jesus disse: certamente cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Volte para Jesus. O mundo não merece você. Você tem o selo, a marca de Deus na vida. Volte para Jesus. E você que ainda não aceitou a Jesus, a oportunidade é agora, porque você não foi criado para o inferno. Você foi criado para ser bênção, para ser cidadão dos céus. E se você, aonde quer que esteja agora, está aceitando a Jesus, mande uma mensagem para nós agora, avisando o seu nome, a sua cidade, o seu estado, e que você está aceitando a Jesus ou está se reconciliando com Jesus. Que a bênção da salvação chegue até você agora, e a mão de Deus lhe toque, e você seja alcançado pela graça, pelo amor de Deus, e que você não seja mais um destinado à perdição eterna, mas seja alcançado pela salvação em Cristo Jesus, porque teu lugar é no coração de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Temos algum aviso, alguma notícia de alguém que está aceitando a Jesus? Ainda não. Ou seja, se estiver, vão anunciar aqui, vão enviar, e nós vamos estar notificando. Presbítero David, a programação até domingo, anuncie para os nossos irmãos, e domingo temos algo aqui especial, uma festa aqui domingo. Nós vamos estar aqui numa grande festa, juntamente com você aí na sua casa. Então, amanhã, às 18 horas, 6 horas da tarde, o pastor pelo Facebook vai estar abrindo mais uma live para fazer uma oração junto com vocês pela nossa nação, a campanha Igreja de Joelhos, Nação de Pé, onde o pastor Cláudio Gama, junto com os irmãos, vão estar orando, pedindo para que o Senhor venha intervir nesta situação, repreender esse novo coronavírus, ou então interferir, que Deus é o Deus da ciência, para que os médicos possam desenvolver uma vacina, uma medicação. Nós iremos orar juntos pelo nosso país, amanhã, às 18 horas, pelo Facebook. Amanhã, às 8 horas da noite, aqui no Brasil, às 7 horas da noite no Canadá, o pastor Cláudio Gama vai estar participando de uma live no Instagram, junto com o pastor Denis Brito, pastor presidente da Igreja Missão Toronto, no Canadá. Eles estarão com uma live e o pastor Cláudio Gama estará participando pelo Instagram. Você pode acompanhar tanto no @Missão Toronto, quanto pelo @PR Cláudio Gama. Por qualquer um dos dois, você vai poder acompanhar esta live que o pastor Cláudio Gama vai estar participando às 8 horas da noite do Brasil, 7 p.m. no Canadá ou na América do Norte. Sábado, às 18 horas, o pastor vai estar também no Instagram, @PR Cláudio Gama, estará fazendo uma live junto com o pastor Vicente Mariano, pastor da Assembleia de Deus em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Eles estarão ali conversando, bate-papo, às 18 horas também pelo Instagram. Domingo, 10 horas da manhã, a primeira lição da nova revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, onde estaremos estudando sobre a Carta de Éfeso. O tema da lição, o tema da revista é a Igreja Eleita. Então, domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, pelo Facebook. E à noite, às 19 horas, além do culto, como nós normalmente fazemos, estaremos celebrando aqui a Ceia do Senhor. O pastor Cláudio Gama vai te dar as instruções para você poder celebrar a Ceia do Senhor conosco. Querido, nós não vamos parar. A igreja continua avante. E domingo é uma grande festa da noiva de Cristo. Será a Ceia do Senhor. Então, a instrução é essa. Você vai reunir a sua família,
que são membros da igreja. Você vai pegar um pedacinho de pão. Batizados. E membros batizados que estão em comunhão com a igreja. Você vai pegar um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, na proporção aí, para você ter uma ideia, de um copinho descartável, e nós vamos estar celebrando. E no momento que fizermos aqui a oração da fé, pedindo a bênção de Deus sobre os elementos, e debaixo da regência divina, e anunciarmos, bebamos todos, aonde quer que você esteja, você vai estar participando da ceia. Então, repetindo a instrução, aí em família, com os membros da sua família, que são membros da igreja, em comunhão com a igreja e com Cristo, você vai preparar a ceia aí, um pedacinho de pão, um suco de uva, conforme o número de pessoas, e aqui juntos online, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Aí você me pergunta, mas se eu estiver trabalhando, porque tem pessoas que podem estar trabalhando neste horário, você faz a celebração no horário que você estiver disponível, faz o cerimonial com a sua família e você participa da ceia para a glória do Senhor Jesus. Lembrando que quando a live acabar, o vídeo ele fica disponível no Facebook, então a pessoa pode assistir o horário que ela quiser para poder celebrar e participar junto da ceia. Bendito seja o Senhor. Recebemos vários pedidos de oração que eu vou compartilhar com os irmãos, para que os irmãos se mobilizem e orem juntamente conosco aqui. Vamos orar pelo nosso irmão Osvaldo de Oliveira de Curitiba, que ele foi diagnosticado de uma enfermidade maligna. Pedidos de oração também para o irmão Eliel dos Santos, Juliana Bernardino, Ronaldo Moura, Jackson Arocho, Francisca Clementino, Cristina de Jesus, Elza Carradori, Socorro Guimarães, Vera Lima, Liliane Gomes da Silva, Alex Freita, Rosângela do Nascimento, Marinete Godinho, Reni Filho, Edna Catarina, Lindice Soares, Rodrigo Souza de Castro, Neide, Érica Rosa, Paulo e Edson. Esses são os pedidos de oração, de onde quer que você esteja, ore comigo agora. É momento de oração, é momento de entrarmos na sala do trono, no Santo dos Santos e falarmos com Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe apresentar agora, Senhor Deus, esses pedidos de oração. Quero lhe apresentar o irmão Osvaldo, Senhor, que precisa de um milagre. Ó Deus, estenda suas mãos. Apresento o irmão Eliel, a irmã Juliana, o irmão Ronaldo, Jackson, a Francisca, a Cristina e a Elza, Senhor. Tenha misericórdia dos teus filhos. Também se compadece da irmã Socorro, da Vera, da Liliane e do Alex, Senhor. Que a tua mão seja estendida de uma forma poderosa e o milagre aconteça. Ó Deus, usa de misericórdia para a irmã Rosângela, Marinete, Reni, Edna, Lindice, Senhor, o Rodrigo, a Neide, a Érica, o Edson e o Paulo, Senhor. Que toda enfermidade seja repreendida, toda maldição seja quebrada, Senhor, e que o milagre chegue sobre eles. Ó Deus, nós oramos por todos os teus servos que estão adorando a Deus conosco neste momento, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pela nossa igreja aqui em São Gonçalo, a DCVEG, Senhor, pela diretoria da igreja, pastor Rusen, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pela igreja em Rio Casca e por toda a igreja brasileira. Senhor, abençoe a igreja, abençoe os pastores, Senhor, abençoe os missionários que estão no campo, e de uma forma especial nós oramos pelo Brasil. Repreenda essa praga chamada coronavírus do nosso país, que esta maldição saia do nosso país pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós abençoamos os médicos, Senhor, nós abençoamos e rogamos pelos enfermeiros. Ó Deus, por todos que trabalham na rede hospitalar, pelo frentista no posto de gasolina, pelos comerciantes, Senhor Deus,
pelos que trabalham na operação de caixa nos comércios, Senhor. Oramos pelos taxistas, Senhor Deus. Oramos pelos caminhoneiros, Senhor. Oramos por todos aqueles que trabalham nas farmácias, Senhor, aonde quer que esteja um brasileiro. Que a tua mão esteja estendida agora. Abençoe o Brasil, abençoe o presidente da República. Guarda, dá sabedoria, dá estratégia, dá discernimento, Senhor Deus, ao presidente da República, a toda a sua equipe de ministros, Senhor. Oramos pelo STF, pelo Senado Federal, pela Câmara de Deputados Federal. Oramos pelos governadores de estado, Senhor Deus. Oramos pelo Rio de Janeiro. Oramos, Senhor, pela cidade de São Gonçalo, pela cidade de Itaboraí, que toda praga seja repreendida, Senhor. Oramos pelos prefeitos, oramos pelos vereadores, oramos pelos deputados estaduais. Abençoe todas as autoridades constituídas no nosso país. E em nome de Jesus, em um ato profético, nós, na autoridade do nome de Jesus, ordenamos Covid-19. Em nome de Jesus, o Senhor te repreenda. Tu não tens legalidade de prevalecer no nosso país. Todo mal caia por terra agora. O Brasil receba uma unção de cura agora. E o milagre de Deus aconteça. E que todos que foram atingidos pelo Covid-19 recebam a cura agora, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos o povo de Deus, nós abençoamos a família brasileira, nós abençoamos os pastores, nós abençoamos os missionários e abençoamos a Igreja de Cristo e o Brasil, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Onde quer que você esteja, una a mão com uma pessoa depois de todos os cuidados de prevenção, de higiene pessoal. Se você não tem o álcool gel, saiba que água e sabão é muito mais eficaz do que o álcool gel. Então, una suas mãos e um ato profético, diga comigo, baseado no Salmo 91, versículo 10, digam todos comigo: nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará em sua tenda. Nem praga alguma chegará em sua tenda. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nenhum mal me sucederá. Nenhum mal me sucederá. E nenhuma praga me atingirá. E nenhuma praga me atingirá. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nenhuma praga me atingirá. Nenhuma praga me atingirá. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nenhum mal me sucederá. Nenhum mal me sucederá. E nenhuma praga chegará em minha família. E nenhuma praga chegará em minha família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nenhum mal sucederá ao país. Nenhum mal sucederá ao país. E nenhuma praga prorrogará na nação brasileira. E nenhuma praga prorrogará na nação brasileira. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Brasil, 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 receba a cura. receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Eu, em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus. eu abençoo o Brasil. Eu abençoo o Brasil. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do bendito Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, 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 amém. Antes de encerrar, um aviso aqui muito importante, pois não? Vai precisar ser amanhã ou domingo? Não, confirmando, há uma pergunta se a ceia será amanhã ou domingo. No domingo, primeiro domingo agora, à noite, às 19 horas, a ceia no culto em família com o pastor Cláudio Gama. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima, permitindo Deus.